Fala galera, se liga, ó, hoje o Primo Rico veio com um vídeo aqui, 3 melhores fundos imobiliários para 2025. Hora de investir em FI? Depende, se você tá começando a investir, não é hora de investir em FI, isso aí é furada, cara. Sai dessa, aprende um pouco antes, vê o que você tá fazendo para começar assim a investir em FI. Se você já investe, deixa aqui nos comentários que eu quero saber quem já investe em FI no imobiliário aí. Valeu! Exatamente as dúvidas que eu sei que vocês têm. São duas. Primeiro, será que está na hora de investir em fundos imobiliários? E segundo, se sim, quais são os melhores fundos para 2025? E eu vou até contar uma coisa para vocês. Vídeo de fundo imobiliário funciona muito aqui no canal. Vocês sempre assistem, vocês comentam coisas positivas. Eu não entendo isso, cara. Qual o motivo dessa galera gostar tanto de fundo imobiliário? É por conta desse dividendo aí que se paga mensalmente, né? Esse aluguel, isento de imposto de renda? Cara, é interessante quando você fala assim, mas se você pegar historicamente aí, todos os fundos não têm performado muito bem, cara. É melhor você ter uma carteira mais voltada para dividendos de ações, você consegue ter uma rentabilidade melhor do que pegar esses fundos imobiliários aí que aí você nem sabe o que você tá fazendo, você só tá pegando porque algum influenciador mandou você pegar esse tal fundo e tá fazendo besteira por aí, você nem sabe o que você tá fazendo. Se liga, pô. Eu não podia terminar o ano sem trazer esse vídeo para vocês. Eu leio os comentários, eu presto atenção nos likes. Por Vamos isso é ver. muito importante que vocês compartilhem, que vocês curtam e que vocês comentem os vídeos que vocês gostam. É isso aí, se for fazer isso no vídeo do Primo Rico, faz no meu também, por favor, que estamos precisando aqui. Valeu! Que aí eu faço mais. Sem enrolação agora, eu já vou pular pro primeiro tópico do vídeo. Será que é um bom momento para investir em fundo imobiliário? Bom, nesse finalzinho de 2024, quem começou a investir recentemente pode estar um pouco decepcionado. Isso porque outubro foi o pior mês para os fundos. Mas, calma que não é para sair vendendo tudo ou desistindo dos fundos imobiliários. Eu vou te explicar por que isso aconteceu. Se você viu meus É, o pior mês vai pegar 2024, pior ano. 2023 tinha sido pior ano. 2022 também tinha sido pior ano. Então, é difícil, galera. Mas não, relaxa, você tá aí com seus. Você tá ganhando aí seus R$ 2 por mês aí de aluguel, aí tá valendo a pena. Pode deixar. últimos dois vídeos sobre Selic, você já sabe. Em julho a Selic estava em 10,5%, em agosto manteve 10,5%, em setembro a Selic foi para 10,75%. Aí em outubro a Selic manteve em 10,75%, em novembro foi para 11,25%. E tem uma máxima no mercado financeiro. Quando a Selic sobe, o IFIX desce. Quando a Selic desce, o IFIX sobe. Pra quem não sabe, IFIX é como se fosse o índice de fundos imobiliários. Então ele pega uma média aí dos maiores fundos imobiliários do Brasil e normalmente é usado isso para saber se os fundos imobiliários estão performando bem ou mal. É baseado sempre no IFIX. Sobe. Mas o que é IFIX e o que é Selic? A Olha Selic é aí. a taxa de juros básica no Brasil. Ela serve para controlar a economia. Quando ela está alta, significa que o governo quer segurar a inflação, deixando os empréstimos mais caros, incentivando as pessoas a guardar dinheiro. Isso porque os investimentos seguros, como o Tesouro e outros mais conservadores, eles começam a pagar bem. É como se o governo dissesse: deixa o seu dinheiro comigo, eu te dou bons juros sem risco. Já Isso aí é bom demais. Pra quem gosta de investimento aí, ó. Pô, nem se compara pegar um Tesouro Selic, um Tesouro IPCA. Comparar isso aí com o fundo imobiliário é até injusto. o IFIX, ele é tipo o Ibovespa, só que dos maiores fundos imobiliários. Ou seja, é um termômetro dos fundos imobiliários. E levando em consideração que os títulos públicos são os investimentos mais seguros do Brasil, se eles dão mais retorno que a média, por que os investidores colocariam dinheiro em outra coisa? Então, você entende que Exatamente isso, primo. Por quê? E por que vocês ficam incentivando isso que eu não sei? É loucura. Tipo assim, uma coisa é o cara ter um patrimônio já muito grande, quer diversificar, viver de renda, botar em fundo imobiliário, ótimo. Mas pra quem tá começando a construir patrimônio e investimento é loucura, pô. não é tão atrativo? Então, vamos responder a pergunta-chave. Mesmo com essa alta da Selic, é um bom momento para investir em fundos? Eu tenho três respostas que apontam pro sim. Primeiro, você tem que ser racional. Quando os fundos imobiliários estão bombando, com o preço da cota nas alturas, muita gente fica Nunca. pensando que, meu Deus, por que eu não investi antes? Aí agora que os fundos deram uma leve desvalorizada, se o fundo for bom e você acreditar no potencial de longo prazo, você tem que encarar como uma promoção. Se você fosse no mercado hoje, o azeite estivesse com 25% de desconto, você levaria uns 3. Por quê? Porque você sabe que azeite é um produto de valor, que vai valorizar com o tempo e que outras pessoas vão se interessar por esse desconto, o que vai fazer esgotar rápido. E a mesma coisa com os investimentos. Segundo ponto, quem me acompanha há muito tempo já está cansado de ouvir isso. Na minha filosofia de investimentos é a Arca, e ela é composta por ações, real estate, caixa e ativos internacionais. E a Arca te ajuda a diversificar e proteger o seu dinheiro em momento de crise. O real estate ele engloba o investimento em terras. É o princípio do compre terras porque Deus não fará mais delas. Mas comprar uma propriedade nem sempre pode valer a pena, porque ela tem menos liquidez, é mais complexo, e é por isso que os fundos Isso aí, com certeza. Se a pessoa, por exemplo, quero investir no imóvel pra viver de renda de aluguel. Aí é loucura, aí é melhor comprar um fundo imobiliário. Só que quem tá começando a construir patrimônio, investir também não faz sentido. É realmente pra quem já tem um patrimônio maior, aí faz total sentido.
Fundos imobiliários, eles vêm como uma alternativa para você conseguir investir em terra. E o terceiro ponto anda junto com o segundo. Nesse ciclo de alta da Selic, o IFIX nem está sofrendo tanto. Isso porque o IFIX ele tem uma exposição maior aos Porque ele já sofreu tanto antes, né? Mas valeu, vambora. fundos imobiliários de crédito, mais ou menos 40% da carteira. E eles se beneficiam da alta da Selic por terem ativos atrelados ao CDI e ao IPCA no portfólio. Ou seja, tem diversificação mesmo dentro das classes de ativos. Isso pode proteger a performance do índice e da sua carteira nos próximos meses, mesmo em um contexto de juros nas alturas. E nesse vídeo eu vou te apresentar fundos com estratégias bem diferentes para você tomar decisões mais conscientes. Vamos dar uma olhada nesses Vale fundos. lembrar que eu não sou analista de investimentos, mas que eu faça isso para minha vida pessoal. Eu sou um investidor, mas eu sempre busco a opinião de profissionais como o Ricardo Figueiredo, que é analista de fundos imobiliários da Finclass, e alguns outros também. Eu gosto muito de consultar a opinião do Ricardo, em especial, porque ele é um especialista, passa o dia todo acompanhando fundos, e ele faz recomendações sólidas. Deve estar tendo anos aí de trabalho bem interessante no nosso amigão aí da Finclass, porque, pelo amor de Deus. Para quem ainda não sabe, lá na Finclass a gente tem uma carteira de investimentos pronta para quem quer só seguir. E profissionais como o Ricardo, que fazem parte do meu time, cuidam dessa carteira para que todo assinante da Finclass invista sem dores de cabeça. Se você sente que você não tem tempo para estudar, se você nem tem tempo para investir, se você quer enriquecer e mudar de vida, eu vou te apresentar uma oportunidade muito boa. A Black Friday da Finclass está chegando. Eu Sai não quero fora, que você sai assine fora. hoje. Você não é para você assinar hoje a Finclass. Eu quero que você espere o momento Não, certo para passou, garantir o passamos. BTCI11. O primeiro fundo que eu quero destacar nesse vídeo é o BTCI11. Esse é o fundo de papel focado Vamos em investir em CRIs, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários de empresas com boa qualidade de crédito. E para quem não sabe, quando você investe num CRI, é como se estivesse emprestando dinheiro para ajudar a financiar imóveis. E em troca, você recebe parte do lucro em forma. Eu acho engraçado isso. Tem algumas pessoas assim que ficam falando, não, eu só quero investir em fundo de papel, eu quero fundo de tijolo. Às vezes a pessoa nem sabe a diferença, ou por que investir em um é melhor, por que investir em um e outro, e sai falando isso. Cara, faz o que você achar melhor e estuda. O principal é isso, é estudar. Eu tô aqui, também tô botando bastante conteúdo de estudo mesmo, fora os React, né? Mas é justamente por isso, pô, não tem muito sentido você ficar fazendo as coisas porque a galera tá mandando você fazer e tal. Preste atenção. Forma de juros. Esse fundo ele tem uma exposição bem equilibrada entre setores e indexadores, o que ajuda a diversificar os riscos. E aí tem um resuminho aqui, mais ou menos, da composição atual do fundo. Você tem 81% em CRIs, 9% em fundo imobiliário e 10% em caixa, que é investido, obviamente, em pós-fixado. Um ponto bem interessante do BTCI11 é que ele é A carteira do fundo tá legal. indexado tanto à inflação quanto ao CDI. Ele tem 72% do fundo em inflação e 25% em CDI. E lembra que a gente falou sobre a alta da Selic? A Selic alta significa que a inflação muito provavelmente está aumentando e por isso a taxa foi elevada. E o CDI também acompanha a taxa de juros. Esse fundo, por ter essa diversificação, essa indexação, te deixa protegido nesse cenário, assim como todos os fundos com essa característica que estão ajudando o IFIX a não cair tanto frente a um ciclo de alta da Selic. Mas além desse contexto macro, vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhada se de fato esse fundo aí não tá caindo tanto. Qual é ele mesmo? É BTCI11. Deixa eu ver aqui. Porque você tá falando assim que tá tão protegido, deixa eu dar uma olhada. BTCI11. Vou pegar aqui pra vocês verem, hein? 6 meses. Caindo 5%. No ano, caindo 6%. 5 anos. Aí, 5 anos longo prazo, vai entrar, vai adiantar bem, né? Caindo 17%. Vai lá, um mês, subindo 2%. Em 5 dias, subindo 3,65%. Mas aí você vê, cara, longo prazo do fundo imobiliário não tá valendo. Desde que o fundo foi lançado, 2019, tá aqui, menos 15%. É duro, meus amigos. Óbvio que a rentabilidade passada não significa rentabilidade futura, mas você vê que fundo imobiliário, cara, se você vai para esperar rentabilidade é complicado. Nos principais indicadores dele. Se a gente olhar para o preço ou valor patrimonial, ele está atualmente em 0,91 vezes. Traduzindo, você paga R$91 por algo que vale 100. É tipo você aproveitar uma promoção e já começar investindo com desconto. Quem que não gosta disso, né? E além disso, esse é um fundo bem barato, porque por R$ 9,08 você consegue comprar uma cota. E falando de mercado, o volume médio diário de negociações aumentou em 2024 e chegou a 2,1 milhões por dia. E isso é ótimo, porque significa mais interesse dos investidores e maior liquidez. Na prática, fica mais fácil comprar e vender as suas cotas com segurança. E falando sobre dividendos, Pô, agora o comentário é completamente off-topic. Pô, ele tá bonitão, mano. A Mayra Card pode ser uma pessoa duvidosa, mas o cara tá bonito, mano. Caralho.
BTCI11 ele chama muita atenção, porque o dividend yield dele foi de 12,26% nos últimos 12 meses. Se você tivesse mais ou menos essas quantidades de cota de BTCI11, seus dividendos mensais seriam mais ou menos o seguinte, ó, 10 cotas, 93 centavos por mês. 40 Ó, cotas, R$ 3,70. 40 cotas. O negócio tá quanto? É 9,35, certo? Então vamos lá. Se a pessoa tem 9,35 vezes. Ó, 9. Se você, digamos que botou R$ 935, quase 1.000, tu tá ganhando R$ 9,30 por mês. É, assim, tem que ver se vai valer, né? Porque ainda tem a depreciação no valor do fundo. Vamos ver. 71 por mês. 60 cotas, 5,57 por mês. 80, 7,42. 100 cotas, R$ 9,28 por mês. Agora, se você está pensando em reinvestir os dividendos para comprar mais cotas, tem um dado interessante para você. Para que os dividendos de uma cota comprem uma nova cota do fundo, você precisa de mais ou menos 98 cotas. Isso aqui é um magic number. O BTCI11, ele é sem dúvida um fundo que ele tem mostrado bons números e ele pode ser interessante para quem busca proteger o capital contra a inflação e ainda aproveitar bons dividendos. Vale a pena acompanhar de perto. O BTCI11 não é um bom dia para Olha o aí, ó. BTCI11, ou talvez seja para você que está precisando comprar, né? Tá caindo 0,99. Nos últimos 5 dias está meio Ó, zerado, subiu 0,67. um O último mês mês. caiu 5. Seis Últimos meses. 6 meses caiu Ó. 10. Desde o começo do ano tá caindo 10. Você veja que ele vinha num preço meio estável. Ele começou a degringolar aqui, ó. Setembro pra cá, na Selic começou realmente Ó, a puxar Ana. mais forte. Vamos Se eu for ver. puxar o histórico máximo dele, ele só caiu desde sempre. Fundão, Ele hein? começou aqui a 11, foi pra 12, R$ 13 quase, depois caiu. Então ele é um fundo que vem caindo baixo. É o que eu falo, cara. Fundo imobiliário, tu tem que saber que é isso. Aí você vai estar comprando imóvel e pode acontecer isso aí. Então, se a pessoa tá começando, ela vai achando só nessa expectativa aí de, meus aluguéis mensais. Só que, cara, se tu vai ganhar 9, R$ 10 por mês, não vai fazer nenhum sentido. É melhor tu pegar alguma coisa mais segura, pra tu vendo essa bola de neve crescer de fato, do que pegar isso aí. Bastante, né? O segundo fundo é o XPML11. Esse fundo, ele é uma figurinha muito carimbada. Quase todo vídeo que eu faço de fundos tem alguma coisa falando Todo do mundo XP. bota o XFML. Aí é um fundo que eu já tive na minha carteira, hoje em dia eu não tenho mais. Eu não tenho mais fundo imobiliário. Mas é interessante, cara. É porque ele investe em shopping e tal, mas é o mesmo esquema. Também não performa lá essas coisas, paga os dividendos, você tem que ter um valor legal. Pra quem tá começando, também não acho uma boa ideia, não. Mas é aquilo, faz o que você achar melhor. Malls, ou dando algum exemplo dele. Além de ele ser um dos fundos mais populares, o setor de shoppings, por incrível que pareça, ele vai indo muito bem. Principalmente nessa reta de final de ano, que todo mundo vai para os shoppings comprar na Black Friday e eles compram presente de Natal também. Para quem não conhece ainda, o XP Malls ele foca em investir em grandes shoppings de muita qualidade. Essa é uma característica muito atrativa de um fundo de tijolo, que é investir em boas locações. E o fundo, ele tá planejando colocar outros bons shoppings no portfólio, já Vamos ver. tendo ótimos como Cidade Jardim, o Catarina Outlet e vários outros. E falando em indicadores, o XP Malls ele tem um dividend yield de 10,59%, o que é bem atraente para o setor de shoppings. O XPML11 tem uma vacância de 4,4%, que é um nível relativamente baixo para o setor de shoppings. Isso significa que ele garante uma boa ocupação e um fluxo de receita legal. O patrimônio por cota dele é de R$ 117,14, enquanto o preço de mercado está em R$ 103,55. Isso significa que o fundo está sendo negociado com um desconto, o que pode representar uma oportunidade de compra. Agora, falando de dividendos, com o preço da cota em R$ 103 e o dividend yield de 10,59 ao ano, se você tivesse diferentes quantidades de cotas, você receberia uma grana também. Ó. Uma cota, 91 centavos, 5 cotas, 3,71, 10 cotas, 9,14, aí 40, 36, 60 cotas, 54, 80, 73, e com 100 cotas, você receberia... Ou seja, com 100 cotas seria R$ 10.000, eu acho. É isso mesmo, 10 mil. Com R$ 10.000, você ganharia R$ 91 por mês de dividendo. Cara, por um risco que você vai ver que a rentabilidade dele não deve estar tão boa, acaba não valendo tanta pena. R$ 91,38. Sobre o Magic Number, você precisaria ter cerca de 113 cotas para que os dividendos mensais acumulassem o suficiente para comprar uma nova cota. Vamos pegar aqui XP Malls. Hoje é um dia feliz para o XP Malls, para os detentores de cotas. Últimos 5 dias subiu 1,90. Último mês caiu. Últimos 6 meses caiu 10% também. Desde o começo do ano caiu quase 11%. Se eu for puxar os últimos 5 anos, caiu 14%. Quem diria, hein? Lembrando que aqui o Google pega a valorização da cota apenas, né? Não somos dividendos, mas... Lembrando que vamos fazer uma análise aqui rapidinho. Deixa eu voltar aqui rapidão. Se liga. Também, desde o começo do ano caiu quase 11%. Se eu for... Vou pegar aqui em um ano.
que ele botou Nos aqui, últimos rapidão. 6 meses caiu 10% também, desde o começo. Aí, ó. Cara, o dividend yield dele era 10,53, né? E ele caiu 10,98 por ano. Ou seja, tu perdeu dinheiro de toda forma. Tu nem saiu no 0 a 0, tu perdeu uma inflação e ainda perdeu um pouco de dinheiro. Grande investimento no ano, hein, galera? Começo do ano caiu quase 11. Pro cara que vai ter 100 reais, uma, duas cotas, cara, não muda nada. Tu vai ganhar centavos e vai ser isso. Se eu for puxar os últimos 5 anos, caiu 14%. Lembrando que aqui o Google pega a valorização da cota apenas, né? Não somos dividendos, mas caiu bastante. Se eu fosse pegar desde quando ele lançou aqui pela primeira vez na bolsa, em 2017, teria subido 5,32. 5%. Mas o charme mesmo dos fundos imobiliários são os dividendos. E o terceiro fundo é o RVBI11. E veja que eu estou pegando fundos muito diferentes aqui, tá? O RVBI11, ele é o nosso terceiro fundo e ele tem algo muito interessante no relatório desse fundo. Mas para explicar para quem não sabe, o relatório, ele é tipo um boletim escolar do seu filho. Você só sabe quão bem ou quão mal ele está indo quando você vê os números, as notas, e com o fundo imobiliário é a mesma coisa. No relatório do RVBI11, tem um dado sobre o número de cotistas e de fevereiro de Cresceu 24 até bastante. setembro de 24, esse número saltou de 12 mil para 46 mil. Isso é muito interessante, porque esse fundo, ele é um fundo de fundos. Isso quer dizer que ele investe principalmente em cotas de outros fundos imobiliários. Então é uma forma prática de diversificar os investimentos, já que o gestor escolhe os fundos para compor o portfólio. Que ele também pode investir em CRIs, que é um certificado de recebíveis imobiliários, que é o caso do RVBI11, mas o foco principal dele é mesmo nos fundos imobiliários. Olhando para os indicadores, o P sobre VP é de 0,91 vezes, ou seja, o fundo está em promoção também. E quando a gente fala de dividendos, com o preço da cota em R$ 65,25 e um dividend yield Olha, de 13 a rentabilidade do mês tá bombando. 0,64% nos últimos 12 meses, os dividendos mensais ficaram muito interessantes. Ó, uma cota, 74 centavos, 10 cotas, 7,42, 40 cotas, 29, 60, 45, 80 cotas, 60 e 100 cotas, R$ 74,17. O magic number desse fundo estaria em 88 cotas para que os dividendos mensais acumulassem o suficiente para comprar uma nova cota por mês. Então isso mostra que o RVBI11 ele tem uma boa relação entre preço e dividendos, sendo muito interessante para quem busca aumentar a renda passiva. Hoje é um dia triste para os detentores de cotas. Vamos ver. Últimos 5 dias caiu, último mês caiu, últimos 6 meses caiu 16%, desde o começo do ano caiu. Agora pensa aí, a galera que tá vendo, a galera do TikTok, a galera do YouTube, não, fundo imobiliário, fundo imobiliário. Cara, a pessoa não sabe investir, a pessoa tá com pouco dinheiro, vai começar a construir o patrimônio dela, já vai tomar um fumo aí no ano de menos 22% à toa. É loucura, pô. 22%. Últimos 5 anos caiu 37%. Desde o início caiu 37%. Deixa eu trazer um ponto de vista diferente para vocês aqui antes de continuar o vídeo. Quando um preço de cota cai muito, isso não necessariamente é ruim. Por quê? Porque o fundo imobiliário ele te paga muito através de dividendo. O dividendo é isento de imposto de renda. Então você não paga imposto sobre o dividendo que você recebe. Agora o preço da cota, se você tem lucro, você paga 20% sobre o ganho de capital. Então se você recebe através de dividendos, você não paga imposto. E aí o preço da cota cai, cara, esse é o melhor dos mundos, porque se você precisar vender, você não pagou imposto em dividendos, ganhou dinheiro e ainda quando for vender aqui não paga imposto. Não, aí é loucura, pô. Vai ser bom porque tá perdendo dinheiro? Claro que não, porra. Seria bom se tivesse subindo, você paga imposto porque você tá ganhando dinheiro. Você tá perdendo e ainda tá recebendo dividendo. Tipo assim, o dividendo é o que compensa. Porque não tá valendo. Ele mesmo mostrou que não tá valendo. Principalmente você que tá começando, cara. De novo. Então, Sai isso aqui fora. tem um lado muito positivo nisso. Por mais que a gente prefira que recebam um dividendo e as cotas subam sem parar. Bom, primos, queria lembrar mais uma vez para vocês que não é para seguir o que eu digo cegamente, tá? Vocês precisam estudar, É isso aí. buscar mais Perfeito. informações e tomar decisões financeiras conscientes. Eu quero ver vocês ricos, recebendo muito dividendo e reinvestindo sempre. Então, junto, primos, grande abraço. É isso aí, cara. É o que eu falei, voltando aqui sintetizando, pra quem tá começando, sai fora de fundo imobiliário, cara. Pesquisa outras coisas, vai pra ação, vai pra renda fixa, até fundo de investimento internacional. Você tem uma gama de coisas. Fundo imobiliário, tu tem que ter um patrimônio maior pra fazer sentido, cara. Senão, tu vai estar aí dando murro em ponta de faca à toa. Beleza? Se tu gostou aí do conteúdo, me segue aqui no canal que tem bastante coisa legal ainda pra vir. Valeu!